Olá, bem-vindo à nossa nova série, A Grande História, 66 livros, uma mensagem. Aqui, a cada episódio, a gente vai conhecer a mensagem central de um livro da Bíblia. A gente não vai entrar capítulo por capítulo, mas a gente vai olhar para o propósito, para a mensagem e aquilo que todo cristão precisa saber antes de abrir o livro para ler. Hoje eu quero começar pelo começo, o livro dos começos, que é o livro de Gênesis. O nome Gênesis vem do grego Gênesis, que significa origem, nascimento, começo na língua grega. Esse título aparece na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Em hebraico, o livro é chamado de Bereshit, que significa em princípio, ou nas primeiras coisas, não é? Portanto, pelo nome a gente já entende que Gênesis é o livro dos começos. O começo da criação, o começo da humanidade, o começo do pecado, o começo da promessa da redenção e o começo do próprio povo de Deus. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte, que é a história primitiva, onde a gente tem a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel, ali do capítulo 1 ao 11. E aqui a gente vê o início do mundo, o início do pecado e da necessidade da graça de Deus. E então, do capítulo 12 ao 50, a história patriarcal, né? A história de Abraão, do 12 ao 25, depois Isaac até o 28, Jacó até o 36 e José, do 37 ao 50. E aqui a gente vê o início do povo da aliança, que seria instrumento de bênção para todas as nações. A mensagem de Gênesis pode ser resumida mais ou menos assim: nós temos um Deus, e é Ele quem criou todas as coisas e iniciou a obra de redenção por meio da promessa feita a Abraão e a sua descendência. Gênesis não é sobre como todas as coisas começaram, mas sobre quem começou todas as coisas. Três grandes temas percorrem todo o livro: a criação, ou seja, ele é o criador de tudo; a queda, ou seja, o pecado corrompeu a comunhão entre Deus e o homem; e a promessa. Deus promete restaurar todas as coisas através da descendência da mulher, Gênesis 3:15, e da descendência de Abraão, perdão, Gênesis 12:3. Algumas palavras em hebraico, que é a língua original em que foi escrito o livro, são fundamentais para a gente entender também. A palavra bará, que significa criar, é usada em Gênesis 1:1, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verbo é usado apenas para a ação de Deus, nunca para a do homem. Isso ensina que ele é o criador exclusivo de todas as coisas. Uma outra palavra, a palavra gerações, não é? Que é toledot, que é a palavra que aparece 10 vezes em Gênesis, por exemplo, lá em Gênesis 2:4, Gênesis 5:1, depois no capítulo 10 e 11. E isso vai nos ajudar a organizar Gênesis como uma narrativa histórica que acompanha a linhagem da promessa. E a outra palavra é Hesed, que é bondade, amor fiel. E embora a palavra Hesed não apareça muito em Gênesis, o conceito está presente, especialmente na fidelidade de Deus às promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, a despeito da vida, especialmente de Isaque e de Jacó, não é? Gênesis, então, não é um livro de ciência, não é um livro sobre como, mas é uma declaração teológica: quem é o Criador? E mostra o problema universal, o pecado, e aponta para a solução, a promessa de redenção em Cristo. Jesus é a descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Paulo reconhece isso em Gálatas 3,16, quando ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Assim, Gênesis é o fundamento, não apenas do Antigo Testamento, mas de tudo o que foi revelado depois. Gênesis é o livro dos começos, e nele a gente encontra o início da criação, o início do pecado, o início da promessa de redenção e da esperança que se cumprem em Cristo. Quando você lê Gênesis, lembre-se: cada genealogia, cada aliança, cada promessa, tudo aponta para Jesus, que é o verdadeiro cumprimento de toda a história. No próximo vídeo, a gente vai olhar para o livro de Êxodo, onde a gente vê como Deus é o Deus que liberta o seu povo da escravidão e estabelece a sua aliança no Sinai.